Olá, eu sou Bruna e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa semana de aquecimento para a maratona Diminuindo a Ansiedade na Rotina. A maratona que é um evento muito maior do que esse aqui, do que o aquecimento, né? A gente está só aquecendo. É um evento muito maior que vai acontecer dos dias 4 a 8 de abril, como eu venho repetindo. E na maratona você vai aprender os primeiros passos para diminuir a ansiedade na sua rotina, sem ficar dependente de remédios e mesmo que você já conviva com ansiedade há muito tempo e ache que não tem mais jeito, que já tentou de tudo. Se você não se inscreveu na maratona, para se inscrever é muito fácil. É só você clicar no link da bio, no meu perfil, do Instagram, do Facebook e no canal do YouTube. Então, além das aulas de aquecimento e da maratona, você que vai se inscrever, né, também vai participar de uma comunidade secretíssima, exclusiva para os inscritos, que foi ao ar ontem. Então já tem gente lá trocando experiência, né, e foi criada só para você tirar suas dúvidas, trocar experiência com outras pessoas que também enfrentam as mesmas dificuldades que você, convivendo com ansiedade no dia a dia. Porque é tão ruim, né, a gente se sentir sozinho, achar que é só a gente, andar por aí, ou então até mesmo em casa, né, e a própria família não entender direito, os amigos não entendem direito o que se passa com a gente. Então, estar num ambiente, né, assim, lá dentro da comunidade com outras pessoas que entendem exatamente o que você sente é muito importante. Isso ajuda muito, né, no entendimento do que são os transtornos de ansiedade, principalmente o que a gente pode fazer para melhorar, né, desses quadros que atrapalham tanto, né? Então, sejam muito bem-vindos. Essa é a nossa segunda live do nosso aquecimento para a maratona, né? Como eu disse, esse aquecimento começou ontem com a primeira live e vai acontecer quando? Toda terça, quarta e quinta, essa semana e semana que vem. Então, essa semana ainda vai ter amanhã e na semana que vem, terça, quarta e quinta, sempre ao meio-dia. Nesse horáriozinho ali do almoço, para pegar ali a transição de um turno para o outro, você poder almoçar enquanto aprende sobre como começar a lidar com a sua ansiedade, né? Então, e o objetivo aqui desses encontros é que eu consiga te ensinar alguns pontos importantes sobre o tratamento da ansiedade. E tudo isso que eu tô falando em cada uma dessas lives, desses temas escolhidos a dedo, eles têm tudo a ver com o que você vai aprender na maratona. E a ideia é para te deixar mais preparado e mais preparada para entender melhor tudo que eu vou ensinar lá na maratona dos dias 4 a 8 de abril, ok? No final de cada live, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um post lá dentro da comunidade. Quem já tá na comunidade, levanta a mão. Quem já tá participando lá, levanta a mão. Terminando aqui, eu vou colocar um post lá na comunidade. Pra quê? Pra você colocar suas dúvidas, as dúvidas que surgirem sobre o que a gente for falando aqui, sobre o que eu fui falando aqui. E aí, assim que possível, eu vou lá responder. Eu vou fazer de tudo pra responder o máximo de comentários possível, tá? Então, se você ainda não tá, já se inscreveu na maratona, como eu falei, clica lá no link da bio, mas ainda não tá dentro da comunidade, nesse grupo fechado, nessa comunidade exclusiva, vai lá no seu e-mail, que eu mandei o e-mail ontem com link de acesso, e também tá nos grupos de WhatsApp que você já deve tá participando, né? Então a gente tá mandando o link lá para você participar da comunidade, ok? Qual que é o nosso tema de hoje? Como eu venho avisando, o nosso tema é como vencer o medo do tratamento. É algo muito comum, né? Quem aí já teve medo de procurar ajuda de um psiquiatra ou de um psicólogo pela primeira vez? Coloquem aqui. Muita gente, né? É muito comum. Então, se você fica muito preocupada preocupado, né, sobre os possíveis perigos do tratamento, ou se você convive com alguém que claramente, né, você vê que claramente precisa de ajuda, mas a pessoa não aceita, né, por medo do tratamento, né, por alguma resistência, fica comigo até o final desse papo, que vai ser rapidinho, mas vai ser muito rico, vai ser muito importante para mudar a sua visão sobre esse tema, ok? Então, bom, ontem, na primeira live, eu falei sobre o melhor momento para procurar tratamento, para procurar ajuda. Se você não assistiu, não deixe de assistir o replay, que por enquanto está disponível, não vai ficar disponível para sempre, mas por enquanto ainda tá, então aproveita para assistir. E se você assistiu, você deve lembrar que um dos motivos que fazem as pessoas demorarem muito, né, para procurar ajuda é justamente
o medo do tratamento, como eu falei ontem. A gente vai aprofundar um pouquinho mais hoje, tá? E o que é importante a gente saber? Que por trás de qualquer medo, né? O que tá por trás disso? A insegurança, né? Se você não se sente seguro ou segura em relação a uma coisa, você tende a sentir medo, a ficar receoso, receosa ali com aquela situação, né? E infelizmente, ainda hoje, 2022, eu ouço muitas pessoas dizendo que tem medo do tratamento, né? Ou que convivem com alguém que precisa, mas que, como eu falei, né? Que fica preocupado ali com os possíveis perigos do tratamento, né? E toda vez, né, que chega um paciente no consultório pela primeira vez, eu sempre pergunto, né? Como que aquele paciente se sente em relação ao tratamento? Porque eu, como médica, né, daquela pessoa, daquele paciente que foi ali procurar a minha ajuda, o que eu preciso saber? Eu preciso saber quais são as preocupações, quais são as dúvidas e, claro, quais são os medos que aquela pessoa tem. E que se a gente não esclarecer logo no início, né, do tratamento, essas dúvidas, esses medos, essas preocupações sobre o tratamento, elas podem acabar atrapalhando, né, assim, a adesão do tratamento e até a melhora, né, do paciente. Às vezes fazendo o paciente abandonar o tratamento, por exemplo, né? E isso eu vejo também dentro do lado você mais leve, né? Para quem não sabe, quem me acompanha há menos tempo, eu tenho um curso só sobre ansiedade, exclusivamente sobre ansiedade, que já tá indo aí para sua 3ª turma, né? E muitos dos alunos do Você Mais Leve também entraram no curso sem entender muito bem como que o tratamento funciona, né? E, consequentemente, com medo do tratamento. E lá dentro é que foram tendo um entendimento maior e ganhando segurança, né? Ganhando mais segurança sobre o tratamento deles, né? E isso é realmente muito comum, tá? Por exemplo, né? Tem só para ilustrar, poderia várias histórias aqui possíveis, né? Para ilustrar, porque é realmente muito, muito comum. Mas tem a história de um paciente meu que, se você tá aí me escutando, se você conhece esse meu paciente hoje, você não imagina como que o tratamento dele começou lá atrás, né? Tem uns 5 anos mais ou menos, né? Uns 5 anos atrás mais ou menos, ele começou a ter crises de pânico, né? O transtorno de pânico, a gente sabe que é um dos tipos de transtorno de ansiedade, tá? Existem vários tipos, o transtorno de pânico é um deles. E ele começou a ter essas crises de pânico de forma persistente, né? E começou com isso, por medo de ter outras crises, né, novas crises, começou a evitar sair de casa, né, por causa dessas crises, né? E aí começou a fazer várias mudanças ali na rotina dele por causa dessas crises. Depois de muito custo, a esposa dele, com muita dificuldade ali, com muita insistência, conseguiu convencer ele a procurar ajuda, né? E foi quando ele chegou até mim. E aí, na primeira consulta, né, eu expliquei tudo, tirei todas as dúvidas, mas o medo dele estava muito enraizado, né? Que ele tinha uma história assim na família, né? Que a mãe dele tinha feito tratamento lá atrás, outros tempos, né? Mas que tinha feito tratamento psiquiátrico e era uma questão na família dele. Então ele cresceu com aquela ideia, né, de que como o tratamento psiquiátrico poderia ser perigoso ou era mal visto pelas pessoas. Então ele tinha uma resistência muito grande. Era um negócio que estava muito, muito, muito enraizado, né? Mas eu fui, orientei, expliquei e pedi para ele voltar um mês depois, né, para ajustar o remédio. Nem sempre é necessário o uso de alguns remédio, né, como eu sempre explico aqui, mas às vezes é sim muito importante. No caso dele, foi necessário, né? E eu pedi bom, então tudo bem, então você tem alguma dúvida? Não, entendi tudo, né? Ok, então tá, volta daqui a um mês pra gente ver como é que fica o tratamento, né? Se a gente precisa fazer algum ajuste no remédio ou não. Mas o que aconteceu? Você voltou? Não voltou, né? Ele também não. Ele também não voltou. Sabe quanto tempo depois ele voltou? Aí foi até que, né, não foi dos piores porque ele não desapareceu totalmente. Mas ele foi voltar depois de uns 6 meses daquela primeira consulta, né? E ele voltou até um pouco constrangido ali, mas ele explicou, né, que ele saiu daquela primeira consulta mais confiante, né, assim, entendendo mais sobre o tratamento. Só que depois de um tempo, ele voltou a pensar, né, voltou com aqueles pensamentos já de muito tempo, né, que ele já tinha, que estavam muito enraizados, como eu falei, de que o remédio podia fazer algum mal para ele, né, mesmo eu já tendo explicado tudo sobre o remédio. E aí ele decidiu, achou melhor que não era melhor não tomar,
né? E também não procurou terapia, né? Eu tinha orientado ele também a procurar terapia, ele falou que achava que a terapia não funcionava pra ele, enfim, não seguiu o tratamento, né? Claro que não melhorou, né? Passaram 6 meses e as crises continuavam. Olha a história. Aí ele voltou, né? Claro que eu fui, acolhi, faz parte do nosso papel, do nosso trabalho. E isso, às vezes, os pacientes têm as dificuldades deles, né, assim, com o tratamento. E o nosso papel como profissional é ser uma ponte, né, entre o paciente e a melhora, entre o paciente e o tratamento, né? Então, o papel do profissional, eu fiz o que, né, qualquer profissional deveria fazer. Acolhi, expliquei tudo de novo, reforcei todas as informações, né, para deixar ele bem claro, tudo bem claro, né, deixar ele bem seguro em relação ao tratamento. Começamos o remédio, eu falei, fulano, ó, agora você volta daqui a um mês pra gente ver se essa dose vai ser essa dose mesmo, né, aquela dose inicial, ou se a gente vai precisar ajustar o tratamento. Talvez alguns de vocês já tenham passado por alguma situação aí parecida, né? E aí eu, né, dei essa orientação pra ele. Depois de um mês, era pra ele ter voltado. Quanto tempo depois ele voltou? Uns 4 meses, mais ou menos. Ele voltou depois de 4 meses. Dessa vez, menos mal, ele até continuou tomando remédio. Ele melhorou um pouco, sim, das crises. Mas só que ele confessou pra mim, né, que ele não voltou antes. Porque como eu disse pra ele que a gente ia ver se seria necessário ajustar a dose, né, se aquela dose talvez estivesse muito baixa pra ele, né, a gente talvez tivesse que fazer algum ajuste, que a gente começa geralmente com a dose, geralmente não, né, a gente começa com uma dose baixa, uma dose mínima e vai aumentando conforme a necessidade. Ele ficou com aquilo na cabeça, né, e ficou com medo, ele não queria que aumentasse a dose, porque ele ficou com medo do remédio ficar muito forte, né, ou seja, mesmo eu explicando, o medo dele continuava lá. Só que aí, o que já tinha acontecido? Já tinham passado 10 meses, né? 6 meses da primeira para a segunda consulta, mais 4 meses da segunda para a terceira consulta, ou seja, quase 1 ano que podia ter sido muito menos sofrido, porque nesse ano ele ficou, nesses 10 meses, né? Ele estava tendo crises recorrentes, né? E aí ia tentando evitar as situações todas para evitar ter crise, mas não conseguia resolver o problema, né? Depois dessa terceira consulta, como também a vida dele já estava completamente tomada pela ansiedade, pelas crises, né? Ele mal saía de casa, ele começou realmente e finalmente a seguir as orientações, né? E eu expliquei pra ele que eu não tinha como obrigar ele a tratar, né? Mas que naquele ritmo ia passar mais 1 ano, iam passar 2 anos, iam passar 5 anos. E dificilmente os sintomas eles iam desaparecer, iam embora assim num passe de mágica, né? E eu pedi que ele desse realmente uma chance ao tratamento, que ele confiasse no tratamento, que me mandasse um e-mail, né, se surgisse alguma dúvida, se surgisse alguma preocupação entre uma consulta e outra, que ele mandasse um e-mail para mim, que eu esclarecesse as dúvidas, como eu faço com todos os meus pacientes, né? E aí ele topou. Corta pra 2022. Eu falei o quê? Eu falei que se você conhecesse meu paciente hoje, atualmente, você não ia associar uma pessoa, não ia achar que era a mesma pessoa, né? Corta pra hoje, 2022. Ele passou os 2 últimos anos, como eu falei, isso foi há 5 anos atrás, mais ou menos, 4, 5 anos atrás. E ele teve uma boa resposta ao tratamento. E ele passou esses 2 últimos anos super bem. Mesmo com tudo isso, né, que todos nós passamos, né, esse momento crítico, essa crise mundial que abalou tanta gente, né, principalmente também, né, em relação à saúde mental, mas ele ficou bem, né, ele não teve piora do quadro dele de ansiedade nesse período, né, claro, ficou preocupado como todo mundo, mas não foi um fator desencadeante ali para uma recaída. Hoje, ele tá com uma dose mínima do remédio, a gente sim precisou ajustar, né, lá no começo, mas hoje a gente já tá ali numa redução, ele tá com uma dose mínima e a gente já tá caminhando para uma possível alta. Ele teve uma resposta super positiva. Ele começou a terapia no ano passado, demorou, mas ele começou, né? E ele mesmo diz que nem acredita que ele conseguiu vencer o medo, mas que ele fica muito feliz de ter conseguido e principalmente de ter melhorado, né? E essa história, né, é só uma das muitas histórias que eu poderia ficar falando aqui até amanhã de manhã, né, de várias situações, né, semelhantes, que isso é o dia a dia do consultório e muito provavelmente, como eu falei, né, você, em maior ou menor grau, guardadas aí as devidas proporções,
é possível, né, que você já tenha passado, já tenha tido algum tipo de pensamento, de preocupação, de medo do tratamento, né, como a desse paciente, né? E o que é importante frisar nessa história? O que eu quero que você saia daqui hoje sabendo? Que não dá pra gente fingir que o medo daquela pessoa, né, que o seu medo não tá aí. Não dá pra gente fazer isso, né? Ignorar totalmente. A gente como profissional, eu como profissional, né, e seja o médico, o psicólogo que esteja ou vai estar te acompanhando, se você ainda não faz acompanhamento, se você ainda não buscou uma avaliação, o que é importante? A gente não ignorar o medo. Pelo contrário, o que eu faço? O que eu acho muito importante é trazer esse medo pra mesa, né? Pra mapear esse medo junto com o paciente. E aí, com o paciente, a gente vê, né, que em 99,9999% dos casos, a gente vê que aquele medo só existia por falta de informação. Que é como eu sempre falo, né? As pessoas ainda têm na cabeça a ideia de que o tratamento psiquiátrico do mesmo jeito, né? Que naquela época dos grandes manicômios, dos neurolépticos, né? Uma época que os poucos remédios que existiam, né? Que se tinham disponíveis, realmente... Tem um helicóptero passando aqui. Mas as pessoas ainda têm essa ideia, né, assim, de associar o tratamento psiquiátrico hoje ao tratamento psiquiátrico que existia numa outra época, né, que os poucos remédios que a gente tinha disponível, que os médicos da época tinham disponíveis, causavam realmente muitos efeitos colaterais, né. Tudo isso é verdade, sim, foi verdade, mas lá nos anos 50, 60, 70 e dos anos 80 pra cá, mais ou menos, muita coisa começou a mudar. Não só na psiquiatria, né, na medicina como um todo, mas principalmente na psiquiatria, na forma de se tratar e de se olhar os transtornos mentais, né? Mas, como eu falei, as pessoas ainda vivem com essas dúvidas, né? E, consequentemente, com esses medos. E aí, quando eu pergunto isso para os pacientes, né, sobre qual é o medo, sobre qual é a preocupação que eles têm com o tratamento, tem algumas respostas que são muito comuns, né, mais comuns que outras, né? Por exemplo, Bruna, que eu tenho muito medo desse remédio ser muito forte, né? Esse remédio não é muito forte, né? Será que não vai me fazer mal? Ou, Bruna, eu tenho medo desse remédio me deixar pior, né? De mudar minha personalidade, de me deixar dormindo o dia inteiro, né? E eu não posso porque eu tenho meu trabalho, eu tenho meus filhos, né? Também é algo muito comum. Isso de mudar a personalidade, né? Tem algumas pessoas que têm medo do remédio mudar o jeito delas de pensar. Eu vou falar um pouquinho mais pra frente disso. O medo também, que é muito comum, né? Bruna, eu fico assim porque eu não queria fazer tratamento a vida toda, né? Que a gente antecipou um pouquinho ontem, mas a gente vai falar, que eu falei que eu ia aprofundar um pouquinho mais hoje. As pessoas também, outro medo, né? Outra preocupação, eu queria melhorar sozinho antes, sabe? Eu não queria assim tentar remédio já de cara, eu queria tentar melhorar sozinho, né? Não queria precisar depender de um remédio. Então, se isso, não sei se vocês se identificam aí, vocês que estão aqui estão se identificando, se já passou alguma dessas preocupações aí na cabecinha de vocês. Se passou, não tem problema nenhum, porque como eu falei, isso é muito comum, eu ouço isso diariamente, né, e venho ouvindo nesses últimos 10 anos aí de formada, é algo muito comum, tanto que eu tô trazendo aqui, então não é coincidência se você se identificar com alguma dessas preocupações, mas o que é importante? Se isso tudo é por falta, né, assim, de informação, aí eu te pergunto, como seria, então, a melhor forma de perder esse medo do tratamento? Se o medo do tratamento é por falta de informação, como é que é a melhor forma da gente perder o medo do tratamento? Exatamente. Aprendendo sobre o tratamento. Aprendendo sobre os transtornos de ansiedade, né? Que é isso que a gente tá fazendo aqui, que você tá fazendo aqui, né, comigo ao longo desse aquecimento, né? E que a gente vai fazer de forma ainda mais profunda na maratona, diminuindo a ansiedade na rotina. Eu vou falar aqui desses principais medos, né, que eu citei, de forma bem resumida, tá? Mas para já esclarecer, já explicar e você já sair daqui com uma ideia diferente se você se identifica com algum deles, tá? Primeiro, né, o medo do remédio ser muito forte, tá? Vamos começar por esse, que esse é bem comum. Então, assim, primeiro de tudo que eu vou falar aqui vai ser baseado em como o tratamento para ansiedade é feito
hoje, seguindo as principais recomendações de tratamento internacionais, tá? Não existe remédio forte demais. Não existe remédio forte demais. Existe remédio que você se adapta melhor e existe remédio que você não se adapta tão bem, tá? Isso é muito importante. O remédio, se precisar ser feito, que nem sempre precisa, como eu já falei e repito várias vezes, ele vai ser feito na dose adequada para você, ok? Tudo isso se, claro, né, você tá com um médico bacana, que te escutou, te avaliou bem, que não só saiu prescrevendo remédio. E quanto mais você entende também da ansiedade, mais você tem segurança até para identificar se aquela consulta que você foi uma boa consulta ou não, se aquele profissional realmente deu atenção necessária, né, para o seu caso. Às vezes também por desinformação, por não saber, a pessoa vai na consulta, é pessimamente atendida, né? E aí sai de lá cheio de preocupação e acha que a consulta valeu, quando na verdade, né, a gente infelizmente sabe que isso acontece, né? Então, bom, esse é um ponto muito importante. Outro medo que é muito comum, qual foi que eu falei? Sim, o medo do remédio deixar... Bruna, eu tenho medo do remédio me deixar pior, né? Assim, de mudar a minha personalidade. E esse é um ponto também muito importante. Vamos lá. Aqui eu não tô falando com pessoas que acham que a ansiedade é frescura, que acham que a ansiedade é fraqueza, né? E esses outros absurdos que a gente vê que só pessoas desinformadas repetem lá fora, tá? Eu não tô falando com essas pessoas. Eu tô falando com você. Tô falando com você que sente na pele o impacto da ansiedade, que convive meses ou até anos com o estrago que a ansiedade traz, com o peso que a ansiedade traz para sua rotina. Eu tô falando com você, então você me diz, tá? Você que sente na pele isso. A sua personalidade, entre aspas aqui, né? A sua personalidade é a mesma que antes? Você é a mesma pessoa de antes do transtorno, diante dos sintomas de ansiedade ficarem mais intensos? Você sente que você age, que você pensa, que você se relaciona com as pessoas hoje, com sintomas intensos ali da ansiedade, da mesma forma do que antes da ansiedade piorar? Provavelmente não, né? Por quê? Porque a própria ansiedade e, na verdade, qualquer transtorno mental não tratado, né, atrapalha muito e muda muito a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir e a nossa forma de se relacionar com as outras pessoas, né? O objetivo do tratamento para a ansiedade não é mudar a personalidade de ninguém, né? Até porque o remédio nem tem essa capacidade, tá? O que o tratamento faz, pelo contrário, é fazer você se reencontrar com a sua versão de antes. É melhorar os sintomas, seja o tratamento com remédio, seja o tratamento, a psicoterapia, né? É melhorar os sintomas que atrapalham tanto e com isso voltar, você conseguir voltar a fazer as coisas que você gostava antes. Né? Voltar a tomar decisões por vontade sua e não por estar refém da ansiedade o tempo todo, né? Você se reconhece aí? Você sofre com ansiedade provavelmente, né? Então, esse é um ponto muito importante. O tratamento não muda a personalidade, o remédio não muda a personalidade, o remédio não é para te deixar pior, o remédio é para te ajudar a melhorar, não a piorar. E se porventura, em algum momento, você sentir qualquer desconforto, é papel do profissional que tá te acompanhando, que prescreveu o remédio, ouvir, né, assim, o teu relato. Você vai levar, olha, eu tô sentindo isso, será que é do remédio, não é? E fazer os ajustes necessários, tá? Outro medo, outro ponto importante, né, assim, dos medos aí que envolvem o tratamento. Às vezes as pessoas têm medo do tratamento para a vida toda, né, e por medo de fazer o tratamento para a vida toda, acabam demorando muito para procurar ajuda, né? Então, vamos explicar assim muito brevemente sobre ele, que eu já falei, né, na primeira live, na live 1, mas eu vou repetir. Primeiro, nem todo mundo que tá com algum sintoma de ansiedade vai precisar necessariamente de um tratamento, de um acompanhamento, tá? Esse é o primeiro ponto. E se precisar, quando, né, assim, existem casos que sim, que precisam, mas se precisar, né,
Nem todo tratamento é por tempo indeterminado, né? Isso que as pessoas falam assim pra vida toda, a gente chama de tratamento por tempo indeterminado, porque a vida toda é muito tempo, a gente não sabe o que pode acontecer daqui a 20, 30, 50 anos, tanto na vida da pessoa quanto em relação à possibilidade de tratamento, né? Novos que porventura surjam. Então, não necessariamente, tá? Tem pessoas que recebem alta do tratamento para alguns quadros de ansiedade, né? Dependendo de, enfim, vários fatores. Tem gente que recebe alta em 6 meses. Tem gente que recebe alta em 1 ano. Tem gente que recebe alta em 5 anos, tá? Tem tipos de transtorno de ansiedade que tem uma tendência maior a ter tratamentos mais longos e outros mais curtos, né? Que a gente chama de quadros mais crônicos. Estatisticamente, também não significa que todo mundo que tem aquele diagnóstico necessariamente vai precisar, né? Então, para de ficar imaginando aí coisas sobre o tratamento, né? Sem saber como de fato ele é feito hoje em dia, tá? Pelo amor de Deus, não deixa essa dúvida virar um grande monstro, né? Procura um profissional, se informa, né? Esteja aqui ao longo do aquecimento, assista as lives, né? A maratona é justamente para maratonar. A gente gasta tanto tempo, né? Às vezes não tem nada de errado, né? Assistir Netflix, assistir série, passar um final de semana, enfim, inteiro. É uma delícia, a gente precisa também de lazer, mas por que não investir um tempinho, sim, para adquirir informação, né? E a gente vai ver na maratona o poder e a importância disso, né? Que isso aqui que você está fazendo já é hoje considerado como parte do tratamento, né? Isso faz toda a diferença nos grupos de pessoas, de pacientes que melhoram e os que não melhoram tanto, tá? A gente vai ver mais pra frente, tudo tem seu tempo, né? Mais pra frente a gente vai aprofundar um pouquinho mais nisso, tá? E outro ponto também é aquela preocupação, aquele medo de depender do remédio, né? E a pessoa às vezes achar que, falar, Bruna, a minha preocupação, meu medo quando eu pergunto, né, no consultório, o meu medo é que eu queria, na verdade, melhorar sozinho antes, sabe? Porque eu não queria precisar de um remédio. Eu não queria que o meu bem-estar dependesse de um remédio. E aí, um ponto que é importante, né? A maioria das pessoas, vamos lembrar, né? A maioria das pessoas não ama a ideia de tomar um remédio todo dia. Pra qualquer coisa que seja, né? E tudo bem, eu também não gosto. Bruna, também não gosto. Poxa, chato, né? Tomar um remédio todo dia. Mas, quando você fica tentando melhorar sozinho, geralmente é porque... Ou porque lá no fundo, né, assim, você acha que é uma questão de força de vontade, que é só querer melhorar, né, que a gente sabe que não é, né, tem fatores, inclusive, genéticos que podem contribuir para uma pessoa ter mais ou menos sintomas de ansiedade ou um transtorno de ansiedade, tá? Ou então, né, isso também vem porque você ainda tem a ideia de que necessariamente vai precisar do remédio, o que eu acabei de falar, né, nem sempre é verdade, e que se precisar tomar remédio, vai ser o fim do mundo, né? E como um bom profissional, né, principalmente com um bom profissional, né, no seu tratamento, e principalmente com um bom entendimento, ou seja, quando você realmente entende sobre o transtorno de ansiedade, né, sobre como lidar com ele no dia a dia, a gente sabe que também não é o fim do mundo caso você precise de tratamento com remédio, né? A gente já vem avançando aí, se você acompanha meu conteúdo, você já começou a entender isso e nas próximas semanas você vai entender ainda mais, tá? Então, agora eu vou te dar 3 dicas pra você começar a vencer esse medo do tratamento. Se você tá nessa fase aí, e se você tiver também, ou então se você não tiver, mas conhecer alguém, você manda essa live aqui, manda a setinha lá, compartilha o aviãozinho, compartilha pra aquela pessoa que você sabe, que você conhece, e que tem medo, tem resistência ainda com o tratamento, tá? Então, 3 dicas, tá? Pra gente começar a vencer isso. Primeiro, não ter vergonha de perguntar, primeiro de procurar ajuda, né? Mas de perguntar, de tirar suas dúvidas na consulta. Leva uma listinha com as perguntas, tá, gente? Isso não tem problema nenhum, né? Médico não juiz, né? Às vezes com juiz a gente tem aquela formalidade, né? Que tem que tratar como Vossa Excelência, né? E, enfim, cada um com cada área, né? Assim, com as suas particularidades, não tem nada de errado com juízes, né? Mas médico, a relação entre médico e paciente, ela precisa ser uma relação
profissional, claro, sempre, né? Mas uma relação próxima, né? Eu particularmente acredito muito nisso, né? Então, deixa essa vergonha de lado. Tem gente que diz que tem vergonha de perguntar, né, assim, no médico, e aí vai me manda pergunta lá na caixinha de perguntas. Fiquei com vergonha de perguntar pro meu médico. E aí o que acaba? Vai na consulta, fica com vergonha de perguntar. Quando é consulta particular, então paga a consulta, né? No SUS a gente também paga no nosso bolso, né? Mas enfim, na consulta particular, além de impostos, às vezes além de plano de saúde, ainda paga a consulta e sai de lá cheio de dúvida, né, sobre o tratamento. Então, é papel do seu médico, da sua médica, ou do seu psicólogo, da sua psicóloga, te esclarecer sobre o tratamento, tá? Então essa é a primeira dica, muito importante. Segunda dica para começar a vencer de vez esse medo do tratamento. Sempre que possível, sempre que for possível, procure um profissional que te deixe confortável para tirar as suas dúvidas. Porque às vezes é isso, faz uma lista lá com todas as dúvidas, às vezes chegou lá e aí, enfim, tem profissionais, tem médicos, né, médicos e médicas, né, cada um trabalha de um jeito, tem psicólogos e psicólogas que trabalham de formas diferentes também, tá? Mas o que é muito importante? Você não precisa a gente, até na vida pessoal, né, a gente não fica amigo de todo mundo, não vai com a cara de todo mundo. Até na nossa família, muitas vezes, né, tem alguém que você tem mais intimidade, que você se sente mais confortável junto e outras pessoas um pouco menos. Isso não vai ser diferente, né, com os profissionais que estão te acompanhando, que você vai procurar ajuda pela primeira vez. Então, sempre que possível, procure um profissional que te deixe confortável para tirar as suas dúvidas, porque lá no comecinho dessa live, né, quem chegou depois, lá no comecinho eu expliquei que justamente o medo do tratamento muitas vezes tem relação com a insegurança e com a desinformação, a falta de informação. Então, se você tem medo, é porque provavelmente você tem muitas dúvidas sobre o tratamento. Então, faz parte da consulta, de um bom atendimento, de um bom acompanhamento, o profissional trabalhar para que você ganhe segurança, que você ganhe confiança no tratamento, tá? E às vezes a pessoa fala assim, Bruna, é porque eu já faço o tratamento, mas é porque, poxa, o meu médico, ele não dá muito espaço ali pra perguntar, a minha médica não me explica, né? E, poxa, aí eu assisto suas lives, poxa, assisti seu vídeo, poxa, eu faço tratamento há um tempão, eu ouço isso, né? Já ouvi isso algumas vezes, poxa, eu faço tratamento há um tempão, nunca meu médico me explicou isso, né? E aí uma coisa importante, às vezes você já tá em acompanhamento, mas eu sei que às vezes pode dar trabalho, né? Mas se isso for possível, e claro, se você tá incomodado, né, assim, com isso, você sente que não tem tanta abertura, e claro, se for possível, não tenha preguiça, né, de trocar de médico, de trocar de psicólogo. Às vezes as pessoas ficam, mas já eu tenho que contar tudo de novo. Sim, é um preço a se pagar, né, mas o ganho que você tem quando você tem uma relação realmente de confiança com o profissional, né, é muito maior, né, então esse também é um ponto importante, tá? Busque sempre que possível um profissional com quem você se sinta confortável para tirar as suas dúvidas, tá? Quando eu falo isso, né, da primeira dica, quando eu falo isso da lista, de fazer uma listinha com as perguntas, é claro, né, gente? Às vezes já aconteceu, às vezes o paciente vir, e por maior que seja a minha boa vontade, e às vezes até, né, de tempo de consulta, então quem é meu paciente aqui, ou quem já me acompanha, né, o meu tempo de consulta minha consulta é uma consulta mais longa, mais demorada, sem pressa. Às vezes, quando preciso ficar um tempo maior com o paciente, fico, né? Os outros pacientes vão entendendo porque sabem que sempre que isso acontece é porque alguém precisou de um tempo maior, enfim. Mas mesmo assim, às vezes, já aconteceu de paciente trazer uma lista com um monte de dúvida e a gente não conseguir tirar todas na primeira consulta ou todas numa única consulta. E aí não tem problema, né? Eu falei, olha, vamos pegar as mais importantes, quais são as dúvidas mais urgentes que você tem, até porque na consulta a gente tem que avaliar o paciente, tem que explicar sobre a conduta, né, tudo isso, mas é importante sim, e mesmo que não dê pra fazer tudo isso numa única consulta, essas aqui a gente vai tirar depois, pode ser? Então pode ser, sabe? Então isso pode ser conversado. Não precisa ficar com vergonha ali de pedir, de levar lista, de achar que é pergunta boba, sabe? Às vezes tem paciente que fala, eu fico assim de perguntar porque é tão bobo. Não existe pergunta boba. É o seu tratamento, é a sua melhora. E se apropriar disso é muito importante para a sua melhora. Para você deixar de ficar passivo no tratamento, né?
E eu sempre falo e vou aprofundar ainda mais isso, né, assim, dentro da maratona, que é muito comum a gente ver, tem características também, tem quadros individuais, como eu falei, características específicas de cada transtorno, alguns sim são mais, tendem a ser mais crônicos, outros menos, mas tem também uma característica muito comum das pessoas que melhoram, que aderem bem ao tratamento e consequentemente melhoram e que recebem alta ali num tempo razoavelmente curto, né? Que são pessoas que se apropriam do tratamento, que não ficam passivas, né? Que participam comigo, por exemplo, das decisões de escolha de tratamento, né? Ontem mesmo estava com uma paciente, a gente estava vendo, tem essas duas opções, qual que você se sente mais confortável? E aí, se é um paciente, né, se você tá ali muito inseguro, se você nunca leu nada sobre ansiedade, se você nunca pesquisou nada, se você não entende muito bem como é o tratamento, né, se você não tem ali um profissional, como é que você vai tomar essa decisão ali junto? Você fica muito passivo, né, aquele tratamento que eu falo que é só dentro do consultório, quando na verdade a melhora da ansiedade, um transtorno de ansiedade, quando a gente está falando em melhora de longo prazo, é um tratamento para além das portas do consultório, né? Para além da consulta médica ou da sessão, né, de terapia, tá? Então isso é muito importante. E terceiro, que aí já terceira dica, né, para vencer ali o medo, então eu falei a primeira, que é fazer uma lista, né, lista de perguntas, de dúvidas que você tem para tirar com o seu médico, com a sua médica, psicólogo, psicóloga. Segundo, buscar um profissional que você tenha confiança, que você tenha segurança para tirar as suas dúvidas, que você fique confortável, tá? Isso é muito importante. E terceiro, busque informação por conta própria em fontes confiáveis, né? Que aí é um pouquinho um desdobramento do que eu estava falando anteriormente, né? Para você não depender só das informações que você recebe na consulta. Se, por exemplo, né, como é o caso de algumas pessoas, Bruna, olha, eu não tenho aqui na minha cidade, só tem esse médico, então eu faço tratamento no SUS, como muitas pessoas acham que não tem tratamento no SUS, mas a gente sabe que por mais incrível e maravilhoso que o SUS seja, na teoria e na prática também, né, mas acaba que na prática tem sim uma dificuldade grande, uma escassez grande de profissionais, um volume, uma procura muito grande, às vezes as consultas demoram, o agendamento demora, né? Às vezes o tempo de consulta, o médico tá ali para atender centenas de pacientes, né? Então, às vezes não dá também para ter esse acompanhamento, esse aprofundamento ali na consulta, mas se esse for o seu caso, você pode continuar, faça o tratamento que é possível para você, mesmo que o ideal não esteja acontecendo, faça o que é possível, tá? Mas não se contente só com as informações que você recebe durante a consulta, tá? O tratamento é seu, o tratamento é do paciente, não é do médico, tá? Então, aproveita bastante essas próximas semanas aqui, tá? O aquecimento e principalmente a maratona servem para isso, exatamente para isso. É a possibilidade que você tem de estar como se fosse num consultório comigo, né? Aqui também eu faço meus atendimentos online, né? Assim, aqui virtuais, né? Então você tá aqui como se estivesse dentro de um consultório comigo, me ouvindo falar sobre formas de diminuir a ansiedade, então uma baita oportunidade, né? E bom, talvez você ainda não tenha um profissional disponível para tirar as suas dúvidas, né? Mas ao longo dessas semanas a gente vai fazer o possível. Então eu vou te dar uma missão agora, tá? Se você tem algum medo do tratamento, você vai fazer o seguinte: você vai lá na comunidade exclusiva da maratona, que como eu falei lá no comecinho, já tá no ar, foi ao ar ontem, tá? A gente tem uma comunidade exclusiva só para quem tá inscrito na maratona. Então, primeiro, se você não se inscreveu na maratona, terminando aqui, entra no link da bio, lá no meu perfil, no Instagram, no Facebook, no YouTube, não sei onde você vai assistir isso aqui. Clica lá, se inscreve na maratona, tá? Todo mundo que está inscrito na maratona vai receber um link nos grupos de WhatsApp e para essa comunidade, que é esse grupo exclusivo, tá? E aí, qual vai ser a sua missão? Você vai escrever no post que eu coloquei lá, tá? Qual é o seu medo? Qual é a insegurança ali que você tem, o medo, a preocupação em relação ao tratamento? Se você tem algum medo, você vai colocar lá na comunidade. Mais tarde, daqui a pouquinho, ao longo da tarde, vou fazer os atendimentos, mais pro final do dia, coloca lá, porque lá mais pro final do dia eu vou entrar lá
para explicar melhor sobre alguns desses medos, tá? Para algumas dessas preocupações que vocês colocarem lá, tá? Sobre os mais comuns, tá? Então, lembrando, o link tá lá nos grupos de WhatsApp para quem tá inscrito. E até o final dessa jornada, eu vou te ensinar todos os passos que você precisa para cuidar da sua ansiedade de uma forma segura, com evidências científicas, sem usar remédio como única forma de tratamento. Como eu sempre digo, não tem nada de errado tomar remédio, é muito importante, né? Inclusive em muitos casos, para a qualidade de vida, para a saúde mesmo das pessoas, mas no caso dos transtornos de ansiedade, o remédio como única estratégia ali de tratamento também não é legal, né? Então, como eu sempre falo, eu tô aqui, já comecei, né, a fazer a minha parte, tô fazendo a minha parte, agora falta só você fazer a sua, ok? Na próxima live, amanhã, meio-dia, não perca qual vai ser o tema. Atenção! O que fazer se você já tratou a sua ansiedade, mas não adiantou? Se você se identifica com isso aí, se isso aí já aconteceu com você, se você fica perdido, você já tá fazendo um tratamento, já fez lá atrás, não sentiu muita melhora, Bruna, eu faço o quê? Esteja amanhã ao vivo comigo, meio-dia, ok? A gente vai falar sobre isso. Se você gostou dessa aula, compartilha com seus amigos, compartilha com a sua família, manda lá no grupo da família. E eu te espero lá dentro da comunidade para saber dos seus medos, suas preocupações em relação ao tratamento, e eu vou tirar as dúvidas por lá, tá bem? Um beijo e até amanhã!